Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo reine em vossos corações. Hoje, 12 de dezembro de 2021, nessa série de estudos que estamos fazendo, estamos na quarto estudo hoje. Hoje será dado um estudo mais direto, que cada estudo que está sendo dado é para nos alertar e nos ajudar a compreender as profecias. Que Deus nos ajude para isso. E que todos que ouvem esse áudio, que leiam esses textos, que o Espírito Santo possa tocar os vossos corações, que possam entender essas mensagens que é muito séria para os nossos dias. Quero que entenda que todos esses textos são inspirados, vocês podem estar procurando aonde está escrito, que hoje será dado um testemunho mais direto. Que Deus nos ajude nós compreendermos. Porque nós temos sido iludidos com a ideia que vamos chegar ao reino do céu sem uma prova da nossa fé, que isso aconteceu só no passado, mas não será assim. Diz assim no livro Primeiros Escritos 270.2, diz que perguntei o significado da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isso produziu efeito no coração daqueles que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direto. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isso é o que determina a sacudidura entre o povo de Deus. Então, esse testemunho direto que eu vou pregar hoje é para o povo de Deus, é para o Israel espiritual. Preste muita atenção, meus queridos, porque nós estamos vivendo em tempos de grande preocupação. O tempo em que tudo que tem que cumprir vai se cumprir agora nesses últimos dias. Nós somos esse povo, não será outra geração. Cuidado com o testemunho direto, vocês ficar contra, e isso é o que vai acontecer, a sacudidura entre o Israel espiritual. Diz ainda no livro Eventos Finais 248.1, veja o que tem escrito nesse texto. Vemos aí que a igreja, o santuário de Deus, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles que Deus dera grande luz, o que eles fizeram? Haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espiritual do povo. O que eles fizeram? Haviam traído os seus depósitos. Cuidado com a igreja de Deus que traiu os depósitos de Deus. Então nós temos que prestar muita atenção, que o primeiro a ser castigado ou tirado do castelo ou retirado do Espírito Santo será os que eram os guardas espiritual dos depósitos sagrados da verdade, né? E nós, o povo, devemos estar atento, estudar cada um por si mesmo o que é a verdade. Diz que saiu o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel, pelo homem das armas destruidoras, os qual é dada a ordem. Ele disse, matai velhos, mancebo, virgem, crianças, mulheres, até exterminados. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Deus tem um santuário na terra, Deus tem uma igreja na terra. E começaram por os homens mais velhos da casa, pelos anciãos que estavam diante da casa, que está diante das responsabilidades de guardar as verdades, mas diz que eles haviam traído os depósitos sagrados de Deus. A obra da destruição inicia entre os que professam ser os guardas espiritual do povo. Os falsos vigias são os primeiros a cair, aqueles que deveriam estar alertando o povo com a verdade. Eles tiraram essas verdades e colocaram suas próprias ideias, né? E nós vamos ver hoje nesse estudo quem é esses, tá, meus queridos?
Nesse tempo, o ouro será separado da escória. Muitas estrelas que temo admirado pelo seu brilho tornar-se-ão trevas. Não acredite em pastor, não acredite em obreiro, não acredite em igreja. Acredite na verdade, na palavra de Deus, porque muitos desses que vocês admiram vão virar trevas. A remoção do castiçal significa o fato de eles serem tirados à luz e os privilégios do Evangelho e confiá-los em outras mãos, né? Esta ameaça aplica tanto a membros individual como um conjunto de igreja. Será castigado primeiro os anciãos? Sim. E se você que sabe a verdade calou sua boca, você é responsável por aquilo que você poderia ter levado, o seu castiçal também será cortado. Diz que nós somos julgados não porque não temos a verdade, mas porque recusemos a atender o convite e obedecer. Agora eu faço uma pergunta para os meus queridos. Por que vai cair as igrejas e os membros, ser tirado do castiçal? Ou por que o Espírito Santo vai ser retirado da igreja? Por quê? Vamos ver o que tem a pena inspirada para nós? Está em Mensagem Escolhida, volume 2, 67:3. O Apocalipse 18, de 1 a 8, todo o capítulo mostra que Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber as mensagens de advertência que o Senhor deu na primeira, na segunda e a terceira mensagem. Então, quem que vai cair e por quê? Todas as igrejas, todo membro que não aceita a tríplice mensagem angélica a igreja vai virar Babilônia. Então a gente poderia, muitos dizem assim, não, Babilônia é a igreja tal, é a igreja católica. Não. Toda igreja que não recebe a tríplice mensagem angélica ou que não vai receber, ela vira Babilônia. Continuando ainda aqui, grande conflito 392, o capítulo 18 do Apocalipse indica um tempo em que, com o resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, de 6 a 8, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar da sua comunhão. Você não pode ficar dentro dessa igreja tomando Santa Ceia, participando de tudo que ela faz e dizendo que você é membro, ou sendo membro. Porque você tem que se retirar, porque senão você vai receber as pragas, né? Porque ela virou Babilônia, quando ela rejeita as mensagens do Apocalipse 14. Então, nós temos que se separar da sua comunhão. Muitos pensam que Babilônia é as igrejas que caíram no passado. Hoje, eu já li os textos dos estudos passados. Quem não fez, peço que estude de novo. Babilônia são as igrejas, hoje eu estou dando os textos, são as igrejas que não vão receber as mensagens. E Babilônia no passado era a igreja católica e todas as filhas que não aceitaram as mensagens que foi pregado de 1844 por Samuel Snook, Irã Edson, Miller, entendeu? Então aconteceu essa queda de Babilônia e vai repetir outra vez, como eu já li nos estudos. Agora, deve a mensagem do terceiro anjo realizar a sua obra e separar das igrejas um povo que se decidirá em prol dos princípios da verdade eterna. O que o terceiro anjo vai fazer? Ele vai separar um povo, tirar de dentro das igrejas. O povo que leva a verdade, que crê na Bíblia e vai levar. Eles não vão ficar dentro de igreja, tá? Aqui é o Espírito de Profecia, tá no Testemunho, volume 6, Testemunho para a Igreja, 61.2.
diz que Deus continuará lidando com cada ramo da sua obra, de acordo com esse princípio. A igreja caiu, traiu os depósitos, Deus passa a verdade, eles vão ser o oráculo de Deus, outras mãos, tá? Agora eu faço uma outra pergunta para os irmãos. Qual é o lugar que vai ocupar também as igrejas adventistas? Porque a gente poderia dizer que isso é as igrejas lá fora que guardam o domingo. E as igrejas adventistas? Eu vou botar um conjunto de todos. Não importa Adventista Sétimo Dia, se é da Reforma, se é da Esmir, se é dos Naturistas, se é de qual é. Entendeu? Então nós vamos ver agora sobre os adventistas. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais. Agora é uma pregação que eu disse que hoje eu vou pregar diretamente quem que vai cair da graça de Deus. Olha aí, ó. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministro e povo são chamados a sair dessas igrejas e alegremente recebem a verdade. Todos são convidados, membros, ministros, pastores, têm que sair de dentro das igrejas quando ela não receber a tripla mensagem angélica, que vai ser pregado novamente, está sendo pregada. Isso está em Primeiros Escritos 261.1. Nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver uma admirável manifestação do poder de Deus. Visto que Deus não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconhecerá o Espírito de Deus que temos estado na obra há tantos anos? Desde 1844 até agora? Eles vão dizer, Deus teria mostrado para nós, mas está escrito, eles vão combater a obra, porque não foi dado a eles essa mensagem para eles dar. Eles esconderam, eles roubaram do povo as verdades para impor as suas próprias ideias, porque a tripla mensagem angélica, ela tem que ser pregada, e esses guardas espiritual do povo, esses guardas, esses falsos vigias, não deram esse alarme. Vi que a glorificação própria tornou-se comum entre quem? Entre os adventistas do sétimo dia. E a menos que o orgulho do homem seja abatido, Cristo exaltado seja abatido e Cristo exaltado, não estaremos como um povo, melhor condição de receber a Cristo em seu segundo advento do que os judeus estavam na ocasião do primeiro. Então vai dar igual. O que aconteceu aos judeus? Por que eles não aceitaram a Cristo? Eles não aceitaram a profecia das 70 semanas. Eles não aceitaram Cristo. E agora diz que aqueles que não vão aceitar a tripla mensagem angélica agora, eles vão estar na mesma condição que os judeus que mataram Cristo e rejeitaram as profecias. Muito triste isso, meus irmãos, muito triste. Diz que no início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo. E ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente, isso enfureceu quem? As igrejas. E os adventistas nominais. Irmãos, já param para pensar aqui? Por que se eles guardam o sábado, por que eles vão ficar com raiva de nós guardando o sábado? Eu já preguei no estudo passado, terceira série, que existe um pecado dentro da terceira mensagem angélica, a qual vai ser exposto agora. Eu vou dar essas mensagens. Mas quando aqueles que entenderem começar a pregar o sábado verdadeiro, os adventistas vão ficar com raiva porque nós estamos pregando o sábado verdadeiro. E eles vão se irar contra isso. Diz aqui, ó. E vai irar as igrejas e os adventistas também. Porque se eles estivessem
certo, que não teria pecado dentro da terceira mensagem angélica, eles não iam ficar com raiva de nós. Mas aqui diz que não. Pois não podiam refutar a verdade do sábado verdadeiro. Por isso que eles vão se irar. Então existe um pecado dentro da terceira mensagem que agora vem à tona. Todos precisam saber. Vai ter um povo que vai crer e vai levar essa mensagem. E essa mensagem vai brilhar o mundo. E os adventistas vão ficar com raiva. Vem, vamos fazer parte desse trabalho. Isso aqui hoje que eu estou fazendo é um testemunho direto. Que Deus nos ajude a nós compreender isso, meus irmãos. Está em Primeiros Escritos 33, 2. Ainda eu vou ler aqui, no Primeiros Eventos Finais, 158, 3. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministro e povo são chamados a sair dessas igrejas. E alegremente vão receber a verdade. Então, os adventistas fiéis que vão entender a verdade vão sair dentro dessas igrejas. Tá? Satanás sabe disso e antes que o alto clamor do terceira mensagem angélica seja ouvida, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que o Senhor está com eles. Vai ter uma manifestação de espiritismo, tipo espiritismo, dentro das igrejas adventistas, para dizer que eles estão recebendo o Espírito Santo. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado com o que vai acontecer daqui para frente, tá? Que Deus tenha misericórdia de nós. Além deles encobrir a verdade, agora eles vêm com enganos sorrateiros para dizer para vocês que eles estão com a verdade. Veja agora o que está escrito na revista Review and Herald, que está escrito assim: a mensagem do terceiro anjo não será compreendida à luz que ilumina a terra com a sua glória. Será chamada falsa luz pelos que recusam andar na glória progressiva. Que igreja é essa? A glória que começou em 1844, eles tinham que ter crescido no conhecimento da profecia. Eles pararam no tempo. Eles ficam estudando, os adventistas, só o que aconteceu. Eles não cresceram na glória progressiva. E quando agora vai ser dado as mensagens, eles vão dizer que é luz falsa. Eles não vão aceitar. Quem? Os anciãos, pastores, a maioria. Diz que poucos vão sair de dentro dessas igrejas. Eles são os primeiros a ser cortados. Os que aceitarem a mensagem do advento, o que aconteceu em 1844? Porque diz que as coisas vão repetir. Os que aceitaram a mensagem do advento vieram de diferentes denominações, de modo que as barreiras denominacionais foram lançadas por terra. Credos conflitantes eram reduzidos a tonos. Falsos pontos de vista quanto ao segundo advento foram corrigidos. Repararam-se a injustiça e o coração uniram-se em doce comunhão. E ali teve um grupo que ficou firme com as mensagens, que creu no aparecimento do Cristo, né? Então, esses permaneceram. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo separou das igrejas e do mundo para trazer a uma santa aproximação de Cristo. Porque as igrejas, o povo estava só unido com o pastor e a placa de igreja. Não via Cristo. Então foi preciso essa peneira para que tivesse um povo que se unisse a Cristo, que quisesse Cristo como seu representante, como seu líder, como seu pastor verdadeiro. Diz ainda que na introdução aqui do livro Testemunho para Ministro, que quando eles montaram, os adventistas montaram, aqui é uma adventista, hoje tem várias ramificações, estou falando de todas as ramificações. Então, em 1863, quando se coligou, né, as associações, União e as uniões estatais, né,
Eles tiveram muito cuidado para evitar um primeiro passo de formação de um credo, pois era evidente que a igreja não poderia estar firmado à estaca nesse sentido, e no mesmo tempo está livre para seguir a indicação, a providência revelada pelo estudo da palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo. Não é o que está acontecendo hoje? O mundo está com a estaca fincada, o adventismo está com a estaca fincada. Não, nós temos associação, união, igreja, conferência geral. Não, aqui não pode sair, quem sai daqui está perdido. O conselho dela, da irmã White, eles dando aqui um testemunho, diz que não poderia ficar com a estaca fincada, porque senão você não ia estar livre para seguir as indicações reveladas no estudo da palavra de Deus e do Espírito de Profecia, que nos últimos dias o remanescente é um povo, um grupo. Por que eles cuidaram para não pôr esse credo lá nessa época? Porque em 1840 eles tinham vistos as estáveis igrejas protestantes com as suas estacas e doutrinas firmemente fincadas. E hoje está do mesmo jeito, estão com as estacas fincadas. Não, a nossa igreja é verdadeira, nós vamos para o céu, é nós que temos a verdade. Todas elas estão fazendo a mesma coisa. Mas o que é o conselho da Bíblia que dá? Diz no livro de Isaías que 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Nós temos o nosso pão, nós temos nossos vestidos, nós só queremos que tire a nossa vergonha. Queremos ser chamado cristão. Não é o que está acontecendo hoje? É a mesma coisa. Mas diz que... O que é as 7 igrejas? As 7 mulheres. 7 mulheres é a igreja. Aqui diz, em Apocalipse 1:20, diz que eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E as 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Qual delas? Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e a última, que é Laodiceia. Todas elas vão cair. Todas as que não caíram vai cair. A última vai cair. Vocês vão ver dentro da profecia por que ela... Vocês já estão vendo por que ela vai cair. Ela não está recebendo a tripla mensagem angélica. Ela já negou a primeira, está negando a segunda e vai negar a terceira. Quisera eu que eu estivesse errada, que isso aqui não fui eu que li. Eu quisera que eles se arrependam, que aceitem, mas para eles se arrepender, eles precisam tomar uma posição séria do lado de Cristo e aceitar as 3 mensagens. Ele diz aqui, lá em São João 10:16, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, porque Cristo quer montar um aprisco só, e ele é o pastor, né? Ele diz que importa, e eles ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Agora ele diz aqui em São João também 10, 7 e 8, tornou, pois, a Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são salteador, são ladrão. É duro isso aqui nós saber, irmão, que os pastores hoje são ladrão, são salteadores, eles não cuidam das ovelhas. Eles se preocupam das ovelhas para ter igreja cheia, para ter fama, para ter bastante dinheiro. Eles são ladrão. Agora vê, quando alguém pediu um rei, o povo que pediu um rei ou um pastor para dominar, o que aconteceu no passado? Diz aqui, mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dai-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo que dizem, pois eles não é a ti que têm rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Você sabe o que acontece quando você quer um pastor? Quando você quer uma igreja e um líder? É que você rejeita Cristo. Só o último remanescente que vai permanecer ao lado de Cristo, que vai ficar só, ele é o pastor e vão seguir.
todos os que vieram antes de Cristo, que a Igreja de Cristo vai iniciar sua obra agora em 2022. Está dentro da profecia, acompanhem comigo que vocês vão entender. Em verdade, conforme apresentado no capítulo 14 de Apocalipse, com relação ao Evangelho Eterno, distinguirão a Igreja de Cristo no tempo do seu aparecimento. Então, o Apocalipse 14, ele vai distinguir o povo que é de Deus. O resto vai cair na peneira, tá? Então, mas por quê? Porque ainda há muita luz dentro da lei de Deus. Eu já li, está aqui o texto, vocês leiam toda essa apostila. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. O Senhor passa por alto e revela suas verdades aos que, à semelhança dos pastores de Belém, aos magos do Oriente, eles têm prestado atenção em toda a luz que recebe. Cuidado, você pode perder sua coroa e vai ser entregue por aqueles que você diz que não são cristãos, por aqueles que dizem que não são o povo de Deus. Então, exige um sacrifício para que você não perca a tua coroa. O capítulo 14 de Apocalipse deve repetir, tá? Em Testemunho Seleto 3, 5.4. Aqui diz: o selo de Deus vivo estará sobre esses poucos remanescentes. Não é muita gente não, meus irmãos. O Apocalipse 18:2, a mensagem da queda de Babilônia, conforme é dado pelo segundo anjo, vai repetir, meus irmãos. Não adianta você querer achar que não. Você achar que tá bom, que tem que ter uma igreja. Vai cair todas as igrejas. Aí diz assim, ó. Todos precisam estar firmemente unidos, ligados pela verdade, em companhia ou grupo. Disse o anjo, o terceiro anjo está unindo, ou selando em grupo para o celeiro celestial. Queres fazer parte desse grupo? Se una à verdade. Aceita a tríplice mensagem angélica. Aceite as profecias, meus queridos. Diz que enviou um anjo revestido de poder celestial. Está envolto de luz e rodeia o trono. Vem à terra, que eu já falei que esse anjo é Cristo. Ninguém senão espiritualmente morto, sim. 2 vezes morto e desarraigado deixarão de compreender essa presença. Então, meus irmãos, estudem, vamos estudar as profecias. Diz que as pragas estão se aproximando, mas os falsos pastores não é suficiente ser atormentado com 1 ou 2 pragas. Olha só, esses pastores não vão acordar, meus queridos. Meus irmãos, nós como membro temos que acordar, não espere, vou perguntar do meu pastor, não espere nada do teu pastor, tu não sabe se ele vai se salvar. Aqui diz, ó, eles nem com 1 ou 2 pragas vão acordar. Dizer que tem a verdade tomando praga até lá, irmão. Diz que os sacerdotes, os mercenários sejam levados a adorar aos pés do santo e reconhecer que Deus os amou porque eles o sustentaram a verdade. Porém, muitos que professavam amar a Jesus, dessas igrejas, adventistas e igrejas que estão guardando o mundo, professavam que amavam Jesus e que derramavam lágrima ao lerem a história da cruz e as boas novas da sua vinda. Em vez de receber a mensagem declarando a mensagem do advento, das novas, da vinda de Cristo, em vez de receber a mensagem com alegria, declaravam ser ela um engano e odiavam os que amavam o seu aparecimento. Irmãos, vai acontecer do mesmo jeitinho. E aqui está dizendo, ó, eles expulsaram da igreja e vão fazer isso. Vão se unir com a besta, porque eles não têm o Espírito Santo, não vão entender a verdade, não vão aceitar e vão se unir, vão receber. Os defeitos fatais da profissão de uma igreja mundana são de novo apontados. Seus erros são uma vez e pela última vez exposta à incapacidade da presente padrão da piedade
para enfrentar a crise final e se alientado para além de todo erro. Então, mais uma vez, as igrejas estão sendo apontadas por que elas viram Babilônia? Porque elas vão negar as 3 mensagens. E a igreja adventistas também. Elas estão negando as 3 mensagens. Já queimaram minhas apostilas, já me tiraram de grupo, já fizeram isso com outros irmãos que estão pregando. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta e vi um pequeno grupo. Gente, não é muita gente, é um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Você que está dentro desse pequeno grupo, vem, meus irmãos. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados pela verdade. O terceiro anjo que está unindo. Lembra? Nós vamos estudar as profecias, vocês vão entender o pecado que tem dentro da terceira mensagem angélica. Vi os santos deixarem a vila e cidade e reunirem-se em grupo e viverem nos lugares mais solitários da terra. Nós vamos ter que fugir, irmãos. Não pensa que nós vamos ficar aqui dentro de cidade. E nem nos sítios também. Vão ficar nos lugares mais solitários da terra. Diz Satanás conta o mundo como súdito seu e adquiriu domínio sobre as igrejas apostatas. Mas ali está um pequeno grupo que resiste à supremacia, né? Então diz que também no Desejar de Todas as Nações, que isso aconteceu também, os irmãos no tempo do primeiro advento tiveram que fugir, estavam nas encostas das montanhas, né? E os discípulos andavam, mais de 500 irmãos escondidos, né? Porque os que não aceitaram a mensagem perseguiu. Vai repetir, irmão, mesma coisa. E ali os discípulos andavam com ele nos grupos, indo de grupo em grupo, ensinando o que tinham aprendido com Cristo. Leia essa história, está em Desejar de Todas as Nações, 577. Pode ver aqui na apostila. Já toquemos a trombeta. Agora você poderia me perguntar assim, mas você vai para a montanha, você vai fugir, quem vai pregar a mensagem? Preste atenção nesse estudo que está em Ezequiel. Já tocaram a trombeta, tudo já está preparado, mas não há quem vai à batalha, pois sobre toda a multidão deles está a minha ira. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Não é o que está acontecendo? E o que estiver no campo morre da espada, e o que estiver na cidade devorá-lo-á a fome e a peste. Não tem quem vai para a guerra, entendeu? Então isso aqui é muito sério. E se escaparem alguns sobreviventes, estarão nos montes, gemendo não de fome, porque eles vão atender a profecia que está em Ezequiel, mas por causa dos seus pecados. Em vez de receber a mensagem com alegria, declararam-se ela um engano. E odiavam os que amavam seu aparecimento. Isso aí aconteceu no passado e vai acontecer de novo. E os que rejeitaram a primeira e a segunda mensagem vão rejeitar agora de novo e não vão entender a terceira. Meus irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós venhamos compreender esses textos tão precisos para os nossos dias. Que Deus nos dê a sua graça e nos abençoe para nós compreender. Povo adventista será chacoalhado, não só as igrejas lá fora, mas pela tripla mensagem angélica vão todas virar Babilônia. Que Deus nos socorra e que o seu povo se afirme olhando a Cristo e pela verdade. Esse testemunho direto eu quero falar para vocês. Foi muito difícil eu poder querer dar para vocês, mas eu via sendo empurrada que eu precisava dar. Jesus disse assim: fale a verdade. Não se preocupe, não chores, porque o resultado é meu. Então eu estou dando a mensagem. Eu não sei quem vai receber, quem vai ouvir, mas o resultado é com Cristo. É Ele que está olhando você aonde você estiver. Que Deus nos acolhe, nos abençoe e nos dê a sua graça para viver junto com Ele nesses últimos dias que estamos vivendo. Que Deus abençoe e dê uma boa noite para cada um.